Boa noite, gente. Que massa, isso aqui tá lotado. Eu cheguei aqui e pedi licença. Agora eu sei que o nome dele é professor Rafael. E eu olhei pra ele e pensei assim, nossa, acho que eu conheço ele. Será que ele estudava comigo e tá aqui ainda? Coitado, pensei. Mas não, ele é professor e já é professor homenageado. Então, realmente, eu devo conhecer ele de algum campus de administração. Eu sou administradora de empresas também, formada por uma universidade pública também. Infelizmente, a minha tinha 10 semestres e não 9, porque não é fácil. E era uma coisa que eu brigava e reclamava, que, ou seja, os outros iam estar primeiro, iam estar na frente, eu ainda ia ter mais um semestre para estudar. Até porque eu comecei a estudar realmente na administração, já me sentia meio velha, assim. Eu me formei em 2006, eu tô com 39 anos agora, eu tinha uns 26, 27, não sei fazer conta, apesar de ser administradora, tá? Trabalhei muitos anos em banco e o banco me viciou a usar calculadora e não tem jeito, não volto mais atrás. Deixa eu me apresentar, eu sou a Chay Carione pelo meu marido, sou casada, tenho 2 filhos pequenos, o Luca de 6 e o Filipinho de 2 anos. Sou uma administradora apaixonada pela função, apaixonada pela profissão e pelo leque de oportunidades e de habilidades e de competências que a gente pode aprender, desenvolver e aplicar, principalmente no mercado de trabalho. Sou uma grande executora, uma pessoa que gosta realmente com muita energia de fazer coisas, de estar em novos projetos e sempre trabalhei muito, inclusive fiz toda a minha faculdade trabalhando. E eu tinha uma briga muito grande com os meus professores que eu sempre contava, chegava na aula e contava qual que era quantas faltas eu ainda podia ter. Esse era o meu controle. Porque eu lembro até que um disse assim, você agora não pode ter mais nenhuma, porque aqui você só tem como vaga uma aula, e eu te dou uma aula de 2 períodos. Eu disse, eu posso chegar atrasada. Eu falei assim pra ele. Porque realmente eu trabalhava muito e deixei a faculdade por um segundo plano, o que hoje é uma das coisas que eu me arrependo, eu não curti a faculdade. E eu queria ter curtido mais, queria ter participado de mais chopadas, digamos assim, e na época eu já era meio caretinha. E hoje eu já não sou tão careta assim. Apesar de já ser mãe, já ter quase 40, eu tô até aqui gravando vídeo para botar no YouTube. Porque a gente tem que se atualizar. E como uma boa empreendedora, eu tenho que migrar para o mundo digital também. O que é a minha palestra? O objetivo dessa palestra, Os 4 Poderes de Ação, é para contar para vocês um pouco da minha trajetória como uma administradora e como que eu migrei, como que eu despertei para uma vida empreendedora, só que com propósito. Através do método de coach, porque como administradora eu fui me tornar uma coach oficialmente em 2012, mas na empresa que eu já trabalhava, que eu trabalhei por quase 13 anos, eu já exercia o papel de coach no escopo da minha função. É um grande banco, eu entrei não como estagiário, porque eles não contratavam estagiários, mas entrei como caixa, assistente, e fui crescendo, e fui fazendo carreira, e adorava o que eu fazia. Mas chegou um momento que eu dei uma surtada. E aí eu disse assim, não quero mais isso. Eu já era mãe, eu já não tinha mais disponibilidade para ir morar no Acre, eu já queria ficar só em Floripa, eu já não via muita oportunidade dentro daquela empresa de crescer, sem disponibilidade no caso, e aí eu pedi para sair. Só que eu fui googar, botei no Google lá o que eu posso fazer das coisas que eu gosto, que eu sei, das minhas competências e que eu posso cobrar sem estar nessa empresa. E eu descobri que coaching era uma profissão que eu podia me formar e sair trabalhando com isso. Não foi imediatamente, eu fiz a certificação, mas tirei um período sabático, fui morar nos Estados Unidos com meu filho de 1 ano e meio, com meu marido, vendi meu carro, pedi uma licença na empresa que eu trabalhava, apesar de ser Tá ruim, né? Tá dando um eco, não? Tá, desculpa. Apesar de ser uma empresa privada, eu consegui tirar uma licença não remunerada e fui morar na Califórnia. Voltei a ser estudante, o que foi maravilhoso, o que foi realmente um outro despertar na minha vida. Voltei a estudar inglês, voltei a andar só de chinelo,
tirei aquela pose de usar a camisa da Dudalina, que eu só usava na época a camisa Dudalina e terninho, nunca mais consegui vestir um terninho. Mas voltei. Quando eu voltei, eu trabalhei mais um pouco nessa instituição financeira, tive o meu segundo filho e, paralelo a isso, eu fui desenhando o meu projeto B, meu plano B. O meu plano A era o que me sustentava, era o que me dava benefícios. E, paralelo a isso, com tudo que eu aprendi na administração, eu fui me tornando uma empreendedora, com plano de negócio, com marketing, com marca, com cor. Vocês vão ver que as minhas coisas são muito amarelo, porque amarelo é a cor que eu gosto, é a cor da energia, a cor do sol, e aí as coisas têm que ser como eu gosto. E aí eu fui construindo clientes, até que no segundo filho, eu já grávida, já não consegui mais voltar a trabalhar, e hoje eu tô aqui. Sou uma coach de Business in Life, eu atendo muitos clientes, graças a Deus, e estou dando uma palestra na UFSC, que eu acho que é muito foda estar aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A gente aprende muito no planejamento estratégico, missão da empresa, enfim. Eu preciso tirar esse meu casaco. Depois vai ter que cortar isso, será que dá? Vocês viram que eu tenho staff, né? Um é primo, outro é cunhada, mas é tudo equipe. Obrigada. Sou muito encalorada. A gente precisa descobrir qual que é a nossa missão também, porque eu, sinceramente, acredito que a gente não veio nessa vida à toa. A gente não veio nessa vida para ficar sem fazer nada. Também eu acredito que a gente não precisa vir aqui para descobrir, numa época quando eu era... Sou pisciana, né, gente? Minha camiseta já entrega. Tinha uma época que eu acreditava que realmente eu precisava ganhar o prêmio Nobel para descobrir a cura da AIDS. Porque eu tentei por muitos anos mesmo, passar em medicina e nunca passei. Uma vez me disseram que eu era intelectual e eu acreditei nisso. Sou nada intelectual. Leio muito, amo ler, mas eu não leio livros do prefácio às referências. Tomara que os professores não me expulsem daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é que eu pensava que para ter propósito ou para ter missão tinha que fazer alguma coisa muito grandiosa. E na medida que eu fui vivendo e fui conhecendo pessoas e fui impactando pequenas pessoas como os meus filhos e grandes pessoas como as pessoas que eu conhecia que achava que eu não ia nem ter acesso, como meus chefes, eu simplesmente percebi que sim, quando a gente faz alguma coisa com muita presença, a gente consegue impactar e descobrir a nossa missão. A minha missão é descomplicar. Eu acho que já é muito complexo tudo. Se a gente puder simplificar, já o próprio nome de coaching já é super complexo, é em inglês, né, para começar. E nada mais é do que um método super simples. Que administradores, que eu entendo que deve ser hoje uma matéria da administração, não sei se é. E a vocação. Juro que vocação, achei que era uma coisa mais religiosa, mas eu tenho vocação para o matrimônio. Adoro ser casada. Já namorei muito, mas adoro ser casada. E a minha vocação mesmo, que é o que me impulsiona a fazer as coisas, é o que eu sei fazer, onde eu coloco o meu talento para fazer as coisas, sem brincadeira, é a vocação de fazer e de convidar as pessoas a acreditarem mais nelas. Como administradora e como gestora, eu por muito tempo fui a líder, fui a estrela do negócio. E como coach, eu só sou um suporte. Eu só sou uma pessoa que apoia. A estrela é quem me contrata. E isso para mim é muito mais legal hoje. Eu quero convidar vocês, antes de efetivamente contar os 4 poderes de ação, para quem tiver um papel, uma caneta, para fazer um exercício comigo, ou até mental. Esse exercício é uma ferramenta que chama Matriz da Gestão de Mudança. Vocês podem fazer um risco entre no papel tipo uma cruz, e a gente vai fazer uma matriz, que eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo. E se no final alguém fizer alguma pergunta, eu vou pedir que espere até o final um pouquinho, e aí eu vou abrir para perguntas. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu não liguei o cronômetro. E aí vai ter uma surpresa, para se alguém arriscar fazer uma pergunta. Claro que eu tenho que acertar a resposta, né? Senão não vai. Muito bem, em cima do papel, na parte de cima, escrevam faço. No quadrante,
Esse aqui tem uma coisinha, não? No quadrante de cima, nos 2 quadrantes de cima, são as coisas que a gente faz. Que a gente faz. Tanto das coisas mais simples, quanto das coisas mais importantes do nosso dia a dia. Na parte de baixo é o que eu não faço. Deste lado aqui é o que eu gosto. E daquele lá é o que eu não gosto. Porque eu acredito que a gente muitas vezes não olha para si. E o coach é uma matéria do desenvolvimento humano, é uma matéria do autoconhecimento. Quando eu pergunto para vocês, o que eu faço e gosto? O que vocês fazem e gostam? Eu, por exemplo, adoro meu trabalho. E eu trabalho com o que eu gosto e eu faço. Porque a pior coisa que tem é a gente trabalhar num troço que a gente não gosta. Tipo, eu faço administração e gosto. Eu estou na UFSC e gosto. Eu tomo café e adoro. Eu acordo de manhã pensando em tomar café. E gosto de café passado. E tomo. Eu gostava muito de cerveja. E descobri que era intolerante ao tal do glúten. E o vinho não tem glúten. Então aprendi a gostar de vinho. E gosto, e tomo, e faço. Eu faço yoga, sempre fui muito agitada, sempre fui muito dinâmica, sempre fui muito julgada, inclusive, por ser hiperativa, julgada porque eu não gosto, que as pessoas me dizem que eu seja hiperativa. Sempre fui cheia de energia, mas hiperativa não. E o yoga é muito legal porque eu não preciso ficar conversando também com o instrutor. É algo que é um momento que eu me conecto só comigo, que eu tô fechada, eu realmente sinto o resultado, acho que é bom, e eu sempre tive vontade de fazer, comecei a fazer já faz quase 1 ano, e gosto, e faço. E às vezes fico com preguiça, ou acho caro, enfim, mas eu penso, putz, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me faz bem, eu preciso manter. E o que você gosta e não faz, que é o que tá aqui, ó. Isso aqui muitas vezes tá lá em cima e a gente deixa cair, deixa despencar. Ler, eu adoro ler, mas hoje em dia a gente tem tanta informação, tem tanta internet, tem tanto grupo de WhatsApp, tem tanta rede social, que eu juro pra vocês que eu tô cheia de livro lá, que eu adoro comprar livro também, que eu acabo não lendo. Porque quando eu vejo já tá super tarde e eu fiquei no Instagram, ou fiquei vendo um Netflix. Mas eu gosto de ler, quando eu posso eu leio, mas isso está sempre no meu radar. Eu gosto de ler e leio um pouco. Sair para jantar, viajar, dançar, guardar dinheiro. Gosto de guardar dinheiro, mas não tenho feito. Acho que esses aqui estão muito relacionados à situação financeira, né? Mas é importante a gente pontuar, porque se a gente se impulsiona para fazer um projeto, para empreender, principalmente, a gente tem que ter metas. E quando a gente tem metas, eu tenho meta para viajar, isso tem que entrar no meu projeto. E o que eu faço, mas não gosto de fazer? Mas de certa forma eu tenho que fazer, ou talvez não. Dirigir é algo que eu não gosto e eu tenho que fazer, eu tenho que dirigir. Por que eu tenho que dirigir? Porque faz parte de me levar para o trabalho, de levar meus filhos para a escola, enfim. Bagunça, não gosto de bagunça. Mas eu faço, juro pra vocês. Perder a paciência, eu perco a paciência às vezes com as crianças lá em casa e não me sinto bem quando faço. O que eu não faço, não gosto, mas de certa forma eu deveria fazer. Eu vou dizer pra vocês algumas coisas aqui, ó. Ver TV, eu não vejo TV, não gosto de ver TV. Faz uns 5 anos que eu não assisto nenhum jornal. Sou uma pessoa totalmente desinformada, é o meu ônus por isso, mas pra mim tá tudo bem. Eu vejo Netflix e Discovery Kids. Só. Agora o Gloob também tá fazendo parte lá em casa. Mas eu não vejo TV mesmo. Por que eu não vejo? Porque quando eu fui morar fora, eu já não tinha TV. Aí eu aprendi a não ver TV, de certa forma. E quando eu voltei a ver TV e vi que aquilo me fazia muito mal. Tinha muita notícia ruim e eu me deprimia. Ficava mal mesmo. Fazia que eu tinha que fazer alguma coisa e não fazia nada.
E então eu disse, tá, já que eu não vou fazer nada, eu não vou mais ver essa porra, porque sinceramente não vai me agregar em nada. Meu marido é o louco da notícia, de vez em quando ele me conta alguma coisa. Uma coisa que eu não faço e não gosto é DR. Não gosto de DR. Não faço também. A gente vai ter que se resolver no amor, porque ter que discutir relacionamento, putz. Eu não sei se isso é um pouco de ser administradora, que toda mulher que é um pouco administradora tem uma mente mais racional, mais cartesiana, mais masculina, como se fala, né? Então, por mais, isso não tem nada a ver com sensibilidade, tem a ver com tomar decisão de forma racional. Eu tomo decisão de forma racional e eu acredito que DR é um saco, não faço, talvez deveria fazer, mas não faço, porque não gosto. Então, quando a gente tem essa noção desse exercício, a gente lembra de algumas coisas que a gente já poderia estar fazendo porque gosta e está ali abandonada. Porra, se eu gosto de guardar dinheiro ou de jantar com os meus amigos, vou agilizar isso. Ou se, por exemplo, por que eu estou fazendo um troço que eu não gosto? O que está me prendendo aqui? Por que eu estou aqui fazendo um negócio que eu não gosto? Ou por que eu não faço um negócio que eu não gosto? É porque eu não gosto, mas de repente eu deveria fazer. Achar as respostas, se colocar como protagonista do processo, isso é importante. E o coaching faz com que a gente, além de se conhecer, também entre em movimento, que essa é uma proposta. Quando eu falo dos 4 poderes de ação, eu falo do eu, dos outros, das ideias e dos recursos, que é o que eu vou falar um pouquinho nessa palestra para vocês, tá tudo bem? O que são o eu? Porque o poder do eu? Quem é eu? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que gosta, quando a gente sabe o que não gosta, quando a gente sabe onde é que estão os nossos talentos, as nossas competências. Alguém sabe aqui o que é competência? Já chegaram, acho que no semestre 6º, acho que tem gestão estratégica de pessoas, não? Foi? Tudo bem. Gestão estratégica de pessoas na administração, eu aprendi o que era competência. E competência é chá. Chá de Chayenne. Chá de chai. Chá, na verdade, de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o que vocês estão fazendo aqui. Estão estudando, estão assistindo palestra, muitas vezes por algum assunto que vocês se interessam, vocês vão lá no YouTube e assistem o vídeo. Isso é buscar conhecimento, ele é um livro, é assistir televisão, muitas vezes. A habilidade é treinar. Quantas vezes a gente vai fazer uma apresentação para um professor, a primeira não é tão boa quanto a segunda, quanto a terceira, quanto a quarta, porque é uma habilidade, é treino. Trabalhar é um treino. Negociar alguma coisa é treino, é habilidade. Putz, aquele cara é um bom negociador. Por quê? Provavelmente ele tem habilidade, ele já treinou, ele já negociou algumas vezes. Às vezes a gente tem no grupo assim, você vai lá e fala com o professor, tem habilidade de convencer o outro. A gente identifica isso no nosso grupo, certo? E o que é atitude? Atitude é querer fazer. A atitude realmente é o tesão pela coisa. Porque não adianta você estudar pra caramba, você treinar pra caramba e não querer fazer. Não tá afim de fazer. Não vê motivação ou propósito por fazer nada. Certo? Então o eu descubra quais são as suas competências. Será que vai acabar a luz? E aqui eu trouxe para você 5 passos para desenvolver um pouquinho mais as competências. São habilidades, são competências que eu acredito que são possíveis de desenvolver. Por exemplo, gestão de demandas. Eu fiz artes cênicas antes de fazer administração, eu fiz vestibular dos 300 para medicina, eu fiz para jornalismo, eu não me achava, porque, é muito difícil tu, 16, 17 anos, saber o que você quer ser quando crescer. Eu acho meio ridículo isso. Primeiro porque a gente não sabe ainda quais são as nossas competências de verdade, certo? Quantas pessoas me procuram, sabe qual é o maior perfil do meu cliente? É aquele que se formou em alguma coisa, tentou trabalhar naquilo, e está tentando mudar agora, está tentando se reinventar, está tentando recomeçar. Eu sou uma pessoa que recomecei várias vezes. Eu empreendi com 37 anos. Quer dizer, é possível recomeçar sempre.
Só que quando a gente está na universidade, quando a gente tem menos de 30 anos, a gente acha, sinceramente, que a gente tem que chegar com os 30, com aquele primeiro R$1 milhão que aparece na capa da Você S.A., que é uma mentira aquilo. Que a gente tem que inventar um aplicativo top das galáxias, que a gente vai ficar milionário, ou que agora a gente tem que ter 1 milhão de seguidores, né? Que é a moda, que é o que importa, que é a métrica da vaidade. E na verdade, quando a gente passa dos 30 anos e viu que não aconteceu nada, é tudo igual, a gente continua na mesma batalha. Então a gestão de demandas é você saber improvisar, é você saber lidar com conflitos e resolver problemas. Gestão de demandas nada mais é do que desenvolver a habilidade de ser criativo. Ser criativo. O comprometimento com o trabalho é uma competência muito valorizada, é a visão de dono. E trabalho aqui pode se leia-se trabalho como ocupação. Se você só estuda, você está aqui inteiro e presente, é presença, é o que vale a pena. O que adianta eu estar no meu trabalho pensando que eu deveria estar em casa trocando fralda? Ou o que adianta eu estar em casa trocando fralda, rezando para o filho dormir para eu poder entrar no computador e responder e-mail? Cara, não tem nada a ver isso. Eu tô aqui querendo estar aqui. Feliz pra caramba de estar aqui. Presente. Um pouco nervosa, lógico. Mas eu tô aqui. Então o comprometimento de entregar o meu melhor para vocês é o que vai fazer valer a pena. Daqui a pouco eu vou jogar um planner em quem estiver dormindo, hein? Eu aviso. Tô brincando. Autoestima. Autoestima é aquele quadrante do faço e gosto. Autoestima não tem nada a ver com cor de cabelo, com peso, com roupa, com ir no salão. Ajuda. Mas não é isso. Autoestima é fazer o que gosta. Se a gente faz o que gosta, a gente eleva a nossa autoestima. É fato. Se você começar a se sentir meio down, meio tipo, putz, minha autoestima tá ruim, procura ver se você não está deixando de fazer coisas que você gostaria de fazer e não está fazendo. É ou não é? Cara, eu adoro praia. Aí inverno, minha autoestima está meio baixa. Quando começa a esquentar, eu consigo ir para a praia, não melhora. E a gente acha que é porque se bronzeou. Ajuda também, que dá uma escondida num monte de coisa. Mas a autoestima é você alimentar aquele quadrante do faço e gosto. Essa é a dica. Gestão da inovação. Gestão da inovação não tem nada a ver com criatividade. Inovação é estar pronto para o novo. Inovação é ser flexível. Inovação é se adaptar. Inovação é saber que hoje em dia o cara que tem isso eu escutei numa outra palestra, tá? O cara que tem um e-mail @hotmail não é contratado por uma empresa de marketing digital. Isso é inovação. Eu tenho um e-mail @hotmail. Que significa que ele ficou parado no tempo. É meio preconceituoso, confesso. Mas é inovação. Cara, é sinal que você precisa acompanhar um pouco, certo? E por fim, empatia. Trouxe só 5. Mas competências são várias. Liderança é uma competência. E empatia é uma competência interpessoal. É uma habilidade interpessoal. É de você se relacionar com o outro. Que é o próximo poder que eu chamo. O poder dos outros. Sozinho a gente vai. Talvez até vá mais rápido. Fazer um trabalho sozinho, por exemplo, da faculdade. Voa. Né? Ou a gente faz a hora que quer, do jeito que quer. Agora, junto, a gente vai mais longe. Não sei de quem que é essa frase, não é minha, tá? Mas eu acredito nela. Que quando a gente faz algo em equipe, a gente consegue juntar as competências. De repente, um é melhor na apresentação, o outro é melhor no texto, o outro é melhor na apresentação, e a gente discute assuntos e tem novos insights. O fato de vocês estarem aqui hoje, mesmo que vocês já tenham escutado tudo que eu estou falando, se vocês saírem daqui com um insight novo, já valeu a pena. Porque é um despertar para vocês. Vocês estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Todo mundo tá. E aí, quando eu falo dos outros,
quando eu falo dessa questão de se conectar, você se conecta verdadeiramente com os outros? Você está presente? É uma pergunta bem provocativa, porque hoje a gente tem muito acesso, né? A gente conhece muitas pessoas, a gente não tem mais distância. O banco que eu trabalhava dizia, não existe mais distância, existe conectados e não conectados. Esse era o banco que eu trabalhava, um banco bem digital, já há alguns anos atrás. Mas a ideia não é se conectar só pela internet, é você buscar a sua autenticidade. Uma coisa que eu acredito muito é que quando a gente é a gente, independente do lugar, é isso que responde, é isso que fica. Porque se você se entende, se gosta do jeito que você é, você não tem que ter um jeito de atuar na família, um jeito de atuar no trabalho, um jeito de atuar... Não, a vida não é um palco. A gente precisa descobrir sempre que a gente está em movimento, que a gente pode mudar, mas que as pessoas vieram para se conectar e nos ajudar a crescer. E simplesmente a gente tem que se posicionar de uma forma autêntica. O jeito que eu falo com vocês aqui é o jeito que eu falo em casa e que eu falo com os meus clientes. E isso é que vale para mim hoje. Tinha uma época que não era assim. Vou ver quanto tempo falta. Tá bom. Bom, gente, eu amo gente, mas eu também amo ficar sozinha e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tiver ainda um Netflix, uma série nova, uma pipoca fit, porque agora tem que ser fit, aquela feita com manteiga ghee, enfim, que antes, há um pouco tempo atrás, podia ser Coca-Cola e Fandangos, eu tava felizona da vida. Agora não, tô num processo de querer emagrecer, enfim, aí tem que ser uma pipoquinha feita na panela, voltar aos velhos tempos. Mas ficar sozinha é bom pra caramba. E a gente não tem que estar o tempo todo também na balada, ou ligando para alguém, ou respondendo para alguém. A gente tem que ser a gente. Então, o poder dos outros é a gente buscar a nossa autenticidade e estar presente com as pessoas que realmente a gente quer estar presente. Não para fazer a social ou networking. E o poder das ideias. Esse aqui é o que geralmente as pessoas me procuram no coach, tá? Que é, eu tenho um projeto, eu quero empreender, eu não sei por onde começar, eu preciso me organizar. A primeira coisa que a gente precisa ter no projeto de vida, ou num projeto de empreender, ou num projeto de um TCC, por exemplo, da faculdade, é clareza. O que eu quero fazer ou o que eu não quero fazer. Depois disso, a gente vai tomando consciência do que é possível, do que não é, quem que vai estar envolvido, comunica isso e simplesmente parte para a ação. Aqui eu trouxe para vocês um modelo do ciclo PDCA, que é uma ferramenta que eu uso no coach, mas que é uma ferramenta pura administração. Por exemplo, se eu tenho um TCC para fazer, um trabalho de conclusão do curso, é o meu problema, está localizado o problema. Eu vou estabelecer um plano de ação. Quando que eu preciso fazer? Como que eu vou fazer? Quem que vai ser meu orientador? Quem que vai me ajudar? Como que eu vou fazer? Em que etapas? Vai ter foto? Não vai ter foto? Vai ter pesquisa? Não vai ter pesquisa? Desenha o planejamento. Depois você parte para o do, que é a ação. Faz o que você planejou. Planejei que eu vou fazer no meu último semestre. E vou fazer à noite. Ou eu vou fazer nos finais de semana. Quando você chega no check, quem verifica e acompanha as métricas, os indicadores, também é o teu orientador. Ficar bravo com o orientador quando ele diz assim, muda isso, não resolve. Ele está ali para checar mesmo o que você fez, se estava dentro do plano, ou se está funcionando ou não. E quando você chega no agir, é quando você se pergunta o que está dando certo e que eu posso melhorar ou continuar. Ou o que não estava dando certo, que eu preciso parar de fazer. E aprender com isso. Nada mais é do que isso aqui é um método que está sendo usado hoje pela Petrobras, pela Embev, nem sei mais se é Embev o nome, mas enfim, não? Ambev. Não, Ambev era antes, agora é Embev, sei lá. Mas as grandes empresas usam isso aqui. E isso aqui significa mais uma vez o quê? Movimento.
e a gente se frustra por não fazer as coisas certas de primeira. Uma geração do perfeccionismo é muito perigosa mesmo. Perfeccionismo, acho que nem aquelas blogueiras que estão lá com milhões de seguidores são, porque se a gente vê elas sem maquiagem, a gente já vê que não tem perfeição nenhuma, tá? E por fim, gente, o poder dos recursos. Que recursos são esses? 3 recursos eu falo. O primeiro recurso que a gente tem é o tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo, certo? A forma como você gerencia ele ou torna ele produtivo ou não é sua. Tem gente que faz, parece que em 24 horas, milhões de coisas, enquanto tem outros que não fazem nada. E eu sou de uma linha hoje que é muito possível a gente ser produtivo sem estar na correria, sem ser acelerado. Eu acredito muito nisso, desde que a gente use técnicas de administração, se planejar, ter estratégia, saber definir o que é importante, o que não é, o que é urgente, não deixar as coisas se tornarem urgentes. Porque é muito pior fazer um trabalho ou estudar para uma prova quando a coisa já está na hora, é ou não é? Sobre o tempo ainda, eu quero dizer para vocês que eu acredito que passado é uma referência e a gente aprende sim com ele. Que bom, mas não vale a pena viver no passado. Presente é viver com presença, é estar aqui agora. Pô, a gente nem sabe o que vai acontecer depois. Então, se a gente está aqui, a gente está aqui. E futuro é tão legal a gente ter pelo menos 25% do nosso tempo focado nos nossos planos, nas nossas motivações, nos nossos sonhos. Isso eu vejo quando um namoro, por exemplo, com meu marido atual, sempre foi o mesmo, mas tipo, com meu marido... No início, a gente só ficava. Depois, a gente começou a namorar. Quando que eu soube que a gente deixou de ficar e passou a namorar? Quando a gente começou a fazer alguns planos. Porque antes a gente só ficava, eu não sabia nem se ele ia me ligar ou não me ligar. A gente não tinha planos. A gente não tinha amanhã. Quando a gente já começava a ficar no sábado, no domingo ele me mandava uma mensagem, já estava daqui a pouco combinando o que ia fazer na quarta, pô, tô namorando. Tem futuro. Esse era a minha análise de recurso, tempo. Um outro recurso que é fundamental para o administrador e para todo mundo, principalmente para o empreendedor, é a abundância, o dinheiro. Dinheiro é bom pra caramba. Dinheiro faz a energia girar. Dinheiro gera dinheiro. E quanto mais dinheiro a gente consegue contribuir através de uma empresa, por exemplo, que a gente vai estabelecer, mais a gente contribui com essa sociedade. Porque a gente gera emprego, a gente gera imposto, a gente gera o movimento da abundância. Então, ter uma visão mais próspera também é positiva. É difícil a gente, enquanto está na universidade, pensar assim. Mas daqui a pouco, a gente começa a entender que o dinheiro nos proporciona contribuir cada vez mais, inclusive com as nossas causas. E isso é muito legal. Então, ter uma visão com uma mente mais rica é saber se vender, é saber vender os seus valores, é saber vender os seus talentos, inclusive. Na hora que você for fazer uma entrevista para um emprego, se você for com uma mente rica no sentido de vender suas competências e dizer que você tem esse perfil de que você acredita, você simplesmente está tendo uma postura de abundância. E o terceiro recurso que não tem como a gente não fazer e não trabalhar e eu não falar aqui para vocês, porque é muito abordado no coaching e no meu trabalho, é o apoio emocional. Quantas vezes a gente tem vontade de fazer as coisas que gosta, tem até condições de fazer as coisas que gosta, tempo e dinheiro, mas não tem apoio. Tem um pai ou uma mãe que desacredita, tem um sócio que não apoia, ou não tem um amigo, alguém que te impulsione. O apoio emocional, a inteligência emocional é um grande recurso que a gente tem que conquistar cada dia. Como é que a gente conquista isso? Primeiro, olhando para você. Primeiro, conhecendo você. Depois, com essa clareza toda, você consegue comunicar melhor, com empatia, inclusive. Aceitando, inclusive, o não, de uma forma generosa. E aí eu pergunto para vocês, onde vocês estão agora, nesse momento? Estão mais focados nos pontos que vocês precisam desenvolver, nas suas fraquezas,
naquilo que em algum momento alguém disse que você não era bom, e que se a gente pode gastar o maior recurso do mundo, talvez a gente se torne mediano, ou naquilo que você é bom e pode tornar um talento, e você pode simplesmente se tornar ótimo. O meu convite para vocês é que se conheçam cada dia mais e que vocês potencializem aquilo que vocês têm de talento, aquilo que vocês têm de competência, para que vocês sim tenham uma vida cheia de realizações e saibam que nada está certinho. E o legal é isso. O legal tá aqui hoje e amanhã eu resolver fazer um outro curso ou parar tudo e morar fora e voltar. O que importa é a gente seguir o nosso coração, mas de verdade, se conhecer, se respeitar, respeitando o outro. Muitíssimo obrigada. Eu vou abrir agora para a pergunta, se alguém quiser. E se alguém quiser perguntar... Olha aqui, ó, tem uma pergunta. Arrasou. Queria saber como é que fala um pouco mais sobre o momento da transição. Você saiu do banco e que você decidiu empreender. Como é que foi o impacto na tua família, no teu cotidiano? Como é que você conseguiu ter essa captação de tanto cliente no... Ótima pergunta. Aliás, quero já te presentear com um planner. Porque eu não sou a Xuxa, mas eu tenho produtos já no meu nome. Obrigado. Eu que agradeço. Não foi do dia para a noite, a transição ela precisou de muito planejamento, eu tive que vencer muitas crenças limitantes em mim e me fortalecer inclusive para comunicar de uma forma muito assertiva, e comunicar assertivo é aquilo que a gente faz mesmo quando a pessoa não concorda com você, ela não discorda de você, ela aceita. Então, quando a gente tem certeza do que quer e a gente comunica, a gente não pede opinião. A gente conta para a pessoa. Quando a gente meio que está em cima do muro, estava pensando em sair do banco. Sabe, aquele salário de 10 pau, aqueles benefícios um monte. E aí? Sei se eu vou, se eu não vou? Não. Quando eu cheguei para minha família, sogro, sogra, mãe, pai, é engraçado que meu pai até o último minuto disse assim, será que eles não podem te promover? Se pai, eles já me promoveram, mas eu não vou ficar. Tá, mas será que vai dar certo? Olha, eu queria te convidar para ser sócia minha. Pai, eu tô colocando meu negócio. Eu dizia assim pra ele, mas se tu quiser, tu pode trabalhar comigo. E ele, coitado, super começando um novo negócio também, porque sempre foi um grande empreendedor. Então, quando eu decidi sair do banco, é quando eu percebi que o banco não fazia mais sentido para mim. Quando eu não estava mais motivada, cheia de paixão, cheia de tesão mesmo para acordar de manhã e trabalhar, encarar aquelas metas. Meta, eu sempre gostei de meta, mas de encarar aquela rotina, não estava afim, não estava feliz ali. E eu acho que quando a gente não está feliz num lugar, não faz sentido estar naquele lugar. Não faz sentido. Eu não rendia mais como eu rendia antes, porque antes eu era high performance, eu realmente entregava muito. Porque eu era muito comprometida, eu gostava muito do que eu fazia e eu via muito propósito no que eu fazia. E quando eu percebi que isso foi passando, eu já tinha sido mãe, eu já tinha um valor diferente em relação a tempo, eu já queria realmente chegar em casa e não responder BlackBerry e notebook na época, que era o que eu já tinha um cargo que era home office, eu já trabalhava em casa, eu já tinha motorista e eu mesmo assim não queria aquilo. Por quê? Porque eu queria fazer algo que me fizesse mais sentido, que me motivasse mais. E de tudo aquilo que eu fazia, o coach era algo que seria possível. Então eu planejei financeiramente sair, eu montei um plano de negócio onde pelo menos um ano e meio eu não precisaria me preocupar tanto com a questão do preço, da meta, da quantidade de cliente que eu precisaria ter, para poder continuar no meu estilo de vida, sem contar com aquele novo negócio, que a gente chama de payback, é o tempo de retorno de um negócio. Se você for numa feira de franquias, cada franqueado vai dizer assim, tem um payback de 18 meses, e é 18 meses, 24 meses mesmo, que é o tempo que você vai ter o teu retorno do teu investimento. E eu queria também muito fazer as coisas com muita dedicação, com muita qualidade.
E aí hoje eu posso te dizer, hoje já fazem 2 anos e meio que eu só vivo disso, tá? Porque na transição, de vez em quando, eu tinha alguns clientes pro bono, enquanto eu era funcionária do banco. Eu tinha clientes pro bono para continuar me testando, quebrando aquelas crenças de que talvez eu não sou boa o suficiente, enfim. E aí hoje eu descubro que eu tenho algumas frentes que me trazem clientes. Uma delas é a indicação, outra delas é o Google, e eu investi num site legal, onde eu conto um pouco de mim. Outra delas é rede social, que é Instagram e Facebook. Outra delas é eventos como esses, que as pessoas passam a me conhecer, a falar de mim, a olhar o meu site. Então a gente começa a trabalhar muito marketing, mas sempre com autenticidade, sempre com o que você acredita. A minha transição toda, desde a hora que eu decidi que eu não queria mais, até a hora de só viver disso, levaram 4 anos. Obrigada, eu. Acho que era isso. Eu também tenho um desafio que é gratuito nas redes sociais, se alguém tiver interesse. Esse desafio são 12 dias, 12 metas de 12 áreas diferentes da vida, bem life, tá? E esse desafio, na verdade, aqui tem um link, que é para eu captar o e-mail de vocês, que é para eu captar leads, para quem já entende um pouquinho mais de marketing digital. Mas, na verdade, eu consigo me comunicar e me conectar com vocês através de um e-mail por dia, provocando vocês para algumas reflexões de algumas áreas da vida. O pessoal costuma gostar e eu deixo disponibilizado aqui para vocês também, tá bom? Muita gratidão, muito obrigado por esse tempo de todo mundo e por estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mesmo.